A gente tem um outro caso aqui, né? O caso Flor de Lis. Nossa. Que a Ká mencionou outros momentos aqui. E é uma história complexa. Pastora. Pastora, ex-deputada e cantora gospel. Isso. Condenada a mais de 50 Mãe. anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado do marido, o pastor Anderson do Carmo. Pelo que eu entendi, eles adotavam várias crianças. Não, é eles isso? têm todo tipo de Muitas. filhos. Assim, esse é um caso tão bizarro. É bizarríssimo. Esse processo, gente... Esse mais precisa de fazer um quadro. 70.000 páginas. 70.000 páginas. Eu lembro que quando ele estava na época da instrução do 422, que é a fase do júri, quando ele chegou, eu falei, eram 70.000 páginas. Eu falei, meu Deus, por onde que a gente começa para entender? E não é só 70.000 páginas, mas uma quantidade absurda de oitivas, de gravações. Eu falei, a gente não vai acabar isso aqui nunca. Mas eu tenho uma dúvida aqui, até um questionamento. Quando um juiz pega tantas páginas, é o mesmo juiz que continua no caso? Porque se começar do zero ali, Sim. 70.000 páginas é muita Sim, página. por Aí é exemplo. ChatGPT que faz o julgamento. A gente espera que não. Sim, sim. A não ser que o juiz esteja doente, né? Mas ele tem ali, inclusive os juízes ali também substitutos, né? Mas ele tem uma equipe. Um juiz nunca trabalha sozinho, né? Ele tem os assistentes que vão ajudá-lo. Mas é um processo muito longo. Para que as pessoas entendam, depois que uma pessoa é denunciada, ela vai para uma fase que se chama fase de pronúncia. Então, você tem o inquérito policial, que é a parte da delegacia de polícia, né? Então, assim, o delegado ou a delegada, eles terminaram ali o inquérito, eles vão dizer, olha, você cometeu este crime e o delegado entende, olha, os crimes que você cometeu são esse. E ele vai repassar aquilo para o Ministério Público. O Ministério Público são os nossos promotores. Eles vão receber, vão olhar e podem concordar com a autoridade policial e podem discordar. Falar, olha, eu entendo que ela não cometeu esse crime, não. Ou eu entendo que cometeram outros crimes. Ele pode pedir mais diligências, mais investigações. E um caso de 70.000 páginas, no caso dela, o que aconteceu para ter tanta página? Então, porque tem muita gente envolvida. Aí você vai para depois que o Ministério Público acolheu aquilo, ele vai oferecer a denúncia e vai para a fase de pronúncia. A fase de pronúncia é uma outra fase onde o juiz precisa ser convencido de que, de fato, essa pessoa cometeu esses crimes. No caso, ela deu 30 tiros no marido? Não foi ela quem deu. Não foi ela. É um dos filhos dela. Porque ela tinha filhos legítimos, filhos adotivos e filhos afetivos. Isso. É complicado, mas é isso. Então, assim... E aí, numa casa, morava um pouco de tudo. De filho legítimo, adotivo e afetivo. Porque o adotivo é aquele que ela, de fato, adotou. O pastor, o marido dela, era um filho afetivo. Ele era um filho da Flor de Lis. Ele, inclusive, chegou a namorar uma filha biológica. Olha, era uma confusão. Para você entender, eu lembro que eu tinha árvore para ver ligar quem com quem. Antes de ser marido, ele foi genro Não, é tanta gente convivendo, morando junto. É muito complicado. E ela criou ela era uma pastora, então ela tinha ali, né? Qual era a imagem que ela tinha, cara? Não, ela era toda de uma pessoa que ela protegia as outras pessoas, mas ela, como deputada, o que acontece? Quando ela está casada com esse Anderson, é que aí começa o grande problema da Flor de Lis. Porque quando você começa a analisar o processo... E, de novo, lembra que eu falo sempre para vocês, a gente sempre fala que você precisa ter uma motivação? Tem que entender o que levou essa mulher a planejar, porque ela é a mandante. Ela foi colocada como a mandante. Não é ela quem vai dar os tiros, mas ela é a mandante. O que levou essa mulher a desejar a morte deste homem? E aí você começa a entender. Ele queria ter o controle da vida da Flor de Lis. O controle, desde o controle político, o controle financeiro, né? E o controle dela. De tudo, porque ela também era um ícone ali naquela comunidade, né? Pastora. E ela criou ali, né, uma religião um tanto quanto estranha, porque ela dá uma misturada nas coisas. Então, tinha... Eu lembro de ter lido várias vezes no processo como é que era o batismo.
Então, tinha até conotação meio sexual em determinados momentos desse batismo dessas pessoas. E ela adotava um monte, ela tinha vários filhos afetivos, que ela levava para dentro da casa dela. Ela tinha vários quartos, com um monte de gente morando. Era uma confusão de pessoa dentro daquela casa. E o que ela já tinha tentado? Ela já tinha tentado envenenar o cara. Era isso que eu ia perguntar pra você. Só que ela Ela não conseguiu. com arsênico. O pessoal compra arsênico como se fosse bala, é impressionante. E aí tem várias passagens dele, né, em hospitais. Exatamente, com dores estomacais, ele passava muito mal. E depois vai se descobrir que era por conta que a água dele estava envenenada, o suco, porque eles botavam pequenas doses e ele passava mal. Eles, você diz, os filhos. Porque ela convencia, ela é muito manipuladora. A gente está lidando com uma mulher muito inteligente, gente, muito manipuladora. E assim, ela convenceu os filhos a matar o marido. Doutora Cris, tem até uma pergunta aqui. Seria um traço de psicopatia? Tudo leva a crer que sim, né? Porque essa falta de empatia pelo outro, essa manipulação de acordo com os próprios desejos, os próprios resultados, e umas relações muito promíscuas, tudo muito misturado. E só posições de destaque, né? Como pastora, como deputada, como poder. E aí, mãe acolhedora. E aí, né? o que vai acontecer? Numa noite, ela vai sair para namorar com o marido, com o pastor. Vão, namoram, mas já está tudo planejado. Porque esse crime foi premeditado. Aí, quando eles estão voltando, né, que ela vai subir para o andar de cima, ele está aqui no andar de baixo da casa, um dos filhos vai disparar e vai matá-lo, assim. Como que a gente sabe que esse caso foi premeditado? Porque aí tem uma boa investigação, né? Os filhos vão acabar contando lá na frente. Essa mulher é tão maquiavélica, ela é maquiavélica, que o filho vai ser preso. Ela ainda não estava presa. Ela estava sendo investigada. Vocês lembram? E aí, o que acontece? Ela vai conhecer uma mulher. E esta mulher, o marido dela, estava no mesmo presídio dos filhos. E ela vai usar esta mulher. Os áudios são maravilhosos. Eu escutei todos os áudios. Maravilhosos de ruins? De terríveis ou de sedutores? Cabeça manipuladora dela, porque ela conversava, porque assim, ela não podia falar diretamente com o filho. Então, o que ela fez? Ela e esse cara era um ex-policial militar que, enfim, estava preso porque cometeu crimes. Se não me engano, acho que era crime de milícia até. E a mulher ia visitá-lo. Né? E aí tem aquele famoso que é o jumbo, né? Que eles vão levar mantimentos, roupas ali para os seus parentes. Então, ela convencia esta mulher de falar com o marido para ele convencer o filho a segurar todo o BO. Não, tipo assim, não, é sua mãe. E assim, e o plano mais ou menos estava dando certo. Até que na fase do 4-2-1, quando ele vai falar ali, né, na frente da juíza, e aí ele vai começar a contar que ele estava sendo manipulado por um outro preso. Olha, a confusão foi tanta, gente. Foi tanta gente E envolvida. não foi só a Flor de Lis que foi presa. A mulher desse cara tá presa também. Um monte de gente, porque aí entrou fraude processual, aí você vai cometendo crimes. Mas ela foi envolvendo um monte de gente. Um monte. Muita Ela gente. é muito... Gente, a Flor de Lis é muito inteligente. Não, ela não é burra. Entendam isso. E a manipulação dela é uma coisa maravilhosa de criatividade, da persuasão que ela tem. Aquela mulher que chora, triste, tá rezando, aquela pessoa pura, boa. Gente, mas ela estava armando toda a cama para os filhos assumirem toda a culpa. Inclusive, ela tem uma filha, que é uma das filhas que vai tentar envenenar o pastor, a mulher com câncer.
E ela, em nenhum momento, falou assim, não, mas a minha filha tá doente, né? Tá passando por um momento muito drástico, né? Uma falta de empatia, de É tudo ela. qualquer consideração. Mas tinha manipulação psicológica, abuso sexual, ritual, como a Carla Não, os mencionou. rituais, assim, as coisas são esquisitíssimas. Quando você vai lendo o processo, falando, nossa. É muito estranho. Mas aí, quando a gente pensa numa defesa, tem defesa para esse tipo de pessoa? Sempre tem, né? Sempre tem. Tem até abrandamento de pena, além do livro. Lendo livro, tem E remissão de você pena. sabe que eu conheço os advogados da Flor de Lis, eles são pessoas muito inteligentes, né? Teve uma vez tem que eu que falei ser. assim, eu falei, gente, mas vocês realmente acreditam? Porque assim, a gente lida com casos que tem erros grotescos, tem absurdos, e aí, de novo, ela conseguiu, de certa forma, convencer, inclusive a equipe jurídica dela, que ela era vítima de um complô dos filhos, que ela nunca fez nada, que ela nunca desejou mal ao marido. Que Até porque não foi ela que matou, né? então, que foram os filhos que fizeram tudo aquilo, que ela está presa injustamente. Veja de novo o nível de manipulação. É uma coisa meio Charles Manson, né? Que Não ele diz, é? Eu nunca matei ninguém. Mas que tipo de controle psicológico e que a gente poderia dizer que pergunta. acontece dentro dessa casa, doutora Cris? Eu gostaria de entender, né? Crianças e adolescentes muito vulneráveis que ela Eram. contava. Eram, e com valores já meio distorcidos, porque parece que nessa relação ela sempre tentava dizer, você é muito especial para mim, e fazia vínculos assim com cada um a ponto de saber aonde pegar e manipular para esse ficar mais acessível comigo. Parece que ela teve relações sexuais com esses filhos. Alguns, Nossa, assim, que horror. porque tinha uma coisa meio ritualística ali na hora de um tal de um batismo, que assim, é muito esquisito. Mais um caso de batismo através de atos sexuais. Exatamente. Aí tinha uma coisa com umas comidas, a roupa, o toque, o pegar, assim, tudo muito estranho, né? Enfim, ela é peculiar. A Flor de Lis, ela é uma figura peculiar, assim, mas ela segura bem. Ela segura o personagem. A gente estava aqui falando um pouquinho antes de começar, né, Cá? Sobre o caso dela. Uhum. E aí você trouxe para mim algo curioso, né? Sobre o atenuante de pena. E você sim. falou que ela estava fazendo, eu acho que... Que ela está na leitura, né? A Lei de Execução Penal, que é a LEP, ela diz o seguinte, que se você fizer cursos, se você trabalhar e se você ler livros, e é lógico, tem um número de livros por ano, se não me engano, são 12 por ano. E você precisa escrever ali, né, uns relatórios, aquilo vai passar por uma análise, eles vão receber pontos, Isso. né? E então tá bom. Para cada livro que você fizer esse relatório, você vai ter tantos dias de diminuição de pena. É até 4. 4, mas são 12 por ano. Só que os dias trabalhados, você não tem um mínimo de dias trabalhados. Então, você tem um mínimo de horas trabalhadas, essa quantidade de horas vai diminuindo também a quantidade de pena que você tem que cumprir. E o mesmo vale para cursos. Cada 12 A horas. Pérola está com a Hanna. Ai, Hanna, ótimo. conta pra gente! Qual é o curso? 12 horas de cursos que você faz no ambiente prisional pode servir para remissão de até 3 dias. E aí a gente tem uns cursos muito legais que ela fez. Ela terminou o ensino fundamental. Foi uma surpresa para mim que ela não tinha. E ela fez... Quando a pessoa entra Imagina num se ela cargo tivesse. público... Não precisa ter, né? Não precisa. É qualquer um do povo, né? A Flor de Lis, ela terminou o ensino fundamental, ela fez também um curso de automaquiagem na prisão. Isso reduziu a pena Sim, dela. sim.
Você imagina essa mulher com curso superior, né? Já tem um já é nível ali. perigosa, é. E administração de empresa também, né, Hanna? Como é que Para ela se aprimorar. Como é que uma pessoa... Porque ela já tem uma empresa dentro da casa dela com tantas pessoas. Agora, né? ela não tem ensino fundamental, ela vai fazer administração de empresas. Não bate, assim. Mas o automaquiagem, assim, me quebrou quando eu li. Eu digo, não é possível. É possível, sim. E você sabe que ela é tão esperta que quando ela monta, né, essa estrutura, né, de uma igreja ali ou de uma religião, tudo fica muito mais difícil. Porque você não pode simplesmente, sem ter bases, né, vamos dizer, materiais e muito bem comprovados, falar, essa mulher está te enganando. Não, porque é uma questão de fé. É a minha fé. Eu acho que ela é a minha pastora, a minha salvadora. Então, mesmo que a pessoa esteja enganando o outro, muito pouco se pode fazer. Então a gente poderia dizer que a religião foi usada como Sim, ferramenta de manipulação, mas a gente não poderia fazer nada nesse Com sentido. certeza. Veja como é inteligente, como ela é inteligente. Ela não tem nada de burra. E olha o que gente, ela enganou o maior veículo de mídia do nosso país. Gente, eles vão fazer, lembra? Filme sobre ela, né? Quer dizer, na época... Mas como uma vítima? Não, como uma... Antes do crime. Como uma grande pastora, sabe? Como Ela a tinha mulher... adotado 40 crianças, ainda era uma Uma Marte. salvadora. Exatamente. Ela era... Agora, essas crianças não tinham mãe, não tinham família. Como é que aparece uma mulher do nada, Vai recolhendo criança. recolhendo criança e diz, eu vou levar o seu filho aqui. Você diz, beleza, de boa, leva aí, quer mais um? Onde é que tá a mãe dessas crianças? Como é que elas ficaram assim jogadas e ninguém fez nada? A Flor de Lis é um caso à parte. Assim, realmente, ela... Já fizeram até uma série sobre ela, né? E depois esse próprio grande veículo de mídia vai fazer uma outra, né, série. Mas eu acho que o personagem dela ainda não foi bem explorado. Porque, assim, é assustador. Quando você se debruça naquelas 70 mil páginas de processo e mais aquela quantidade absurda de não sei quantas centenas de horas de depoimentos, e vários depoimentos dela, dos filhos, filho adotivo, filho legítimo, filho afetivo, as pessoas que ela foi envolvendo ao longo da jornada dela nessa questão criminosa, tudo por quê? Porque ela queria tirar o cara que ela achou que ela achava, né, que era um algoz na vida dela, podia atrapalhar. E mais do que isso, ele também estava querendo fazer carreira solo na política. Porque o grande nome era ela. Ele ficava atrelado à Flor de Lis. Ele era o marido da Flor de Mas não Lis. seria mais fácil separar e ele Sim. ter o Mas destaque que dele? ela era uma mulher religiosa. Que Religiosa. coisa feia ser uma mulher separada. Olha lá. Olha só! Ela é uma mulher, né? É uma mulher Como eu não tinha divina. pensado nisso. É muito melhor ser uma Profética. pobre viúva. Não é? Quase que a gente está lembrando, né? Como é o nome daquele menino lá, gente? Que ele não é pastor, ele é profeta. Profeta, oh meu Deus. O Miguel? Miguel. Gente, são umas coisas que eu não sei. Não, e aí ela ficaria ainda mais em destaque pelo Mais fato de ser uma mártir. viúva que Isso. teve Ele um marido... Ele morreu nos braços baleado. dela. Exatamente. Não, e eu adoro, antes, lá atrás, ainda, quando ela começa a estruturar essa religião dela, ela recebia uma entidade, ela incorporava uma entidade. A entidade tinha nome que eu realmente não me lembro. Eu também não me lembro agora. Era um tem nome coisas meio bizarras esquisito, nesse. assim. E aí ela ficava deitada porque a entidade que ela incorporava não podia fazer trabalho doméstico. Então ela botava os filhos para fazer. É, E, que a gente, entidade a- agora ela recebeu a entidade, você que A que pessoa lute. não tem nem vergonha de dar uma desculpa esfarrapada dessa para escapar de fazer Eu o trabalho queria doméstico. entender como é que ela está hoje, que deve ser assim, também peculiar, dentro do ambiente prisional. Porque ela deve estar Nossa. ali manipulando aquelas pessoas, né? Se fazendo, porque ela é boa no personagem. Ela é muito boa. E ela vai com aquela coisa dela, assim, que agora, então, talvez isso seja a paga dela, essa grande injustiça, porque ela de fato enxerga isso como uma injustiça, viu? Ela fala manso, ela não se altera. Ela não- enxerga isso como uma enxerga, Ela percebe que ela... Não, e ela está procurando alguém para que, né, abrace a injustiça dela. Só que assim, gente, é impossível, tá? Eu tive que ler.
Eu li as 70 mil páginas, assim, com um Como que timaço você conseguiu de ler, advogados juntos. E, assim, cada um ficava um pouco mais horrorizado. Tava até o Cris, né? O Christian também falou assim... Essa daí é puxado, né? Eu falei, puxadíssimo. Não tem, gente. Ela é a cabeça, ela é a mentora de tudo aquilo. E ela desejou aquilo. Mas ela segura no personagem, que ela tá lá tristonha. Então, agora, talvez seja isso. Porque ela vai abrir, sei lá, algum caminho de alguém. Sei lá o que ela não está falando dentro do ambiente prisional. Porque ela deve estar enrolando as presas lá também, tá? Com certeza. Vários condenados, quando entram no sistema prisional, acabam se convertendo e até se tornando pastores. Ela já entrou assim. Então, ela nem precisa fazer esse caminho. Olha, pessoal, a justiça ela manteve a condenação de Flor de Lis e Sim. determinou que algum dos filhos adotivos e a neta passem por um novo julgamento. Mais página aí, né? Teremos mais páginas. Ontem, Flor de Lis voltou a ser notícia, pois teve 8 meses de sua pena reduzida por ler livros e resumos e o curso, né? De automaquiagem. 177 dias. Quantos dias? 177 dias de diminuição de pena. Ela leu muito Ela livro. tá lá, cara. Ó, Dedicada a reduzir a pena. Não, interessante são os livros que ela tá Nossa. lendo. Muitos ligados à Segunda Guerra, né? Ao nazismo. Ela tá lendo, ela leu Ela Anne leu O Pequeno Frank. Príncipe. Eu me pergunto se ela entendeu o que ela leu, né? Não, com certeza. Não sei. Não, tô falando sério Mas agora. se não ela é brincadeira. extremamente inteligente, Não, maquiavélica... uma coisa é ela ser inteligente, outra coisa porque assim são livros muito profundos. Eu não sei também se não é tipo, de novo, entendeu? Sim. E aí você sabe que ela teve uma anotação, foi até todo mundo começou a rir de manhã. Ela teve uma anotação comportamental, disciplinar, porque ela foi pega com celular no sistema prisional. E você não pode ter E aí, celular. quando você tá com o celular, o que acontece? O seu celular vai ser tomado e você vai receber uma anotação. Então, você vai perder um tanto de dias que você tinha recebido de benefício, você vai ganhar de volta. Ai, gente, que coisa horrorosa, mas é isso. E aí, as pessoas perguntaram, será que ela usou o chat GPT Pra interpretar o livro, é isso? bota lá, sei lá, tipo, ai, gente, o que eu vou falar? Ela pegou a resenha de um Ler booktuber. Anne Frank não é, né? Não sei que se vocês já leram, assim, é um livro bem doído, bem difícil, né? Tem uns livros ali. E a pessoa comprova que ela leu esses livros? Ela tem que Precisa fazer resenha. Como um resuminho, para comprovar que Mas ela leu. tem as notas. Você tem as notas aí? Não, Ana? não Eu recebi. tenho. Peraí, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês vão falando, vou procurar. Eu tenho as notas que ela... Mas recebi. como que a defesa poderia atuar para recorrer a algumas condenações? Você sabe dizer? Boa pergunta. Eu acho que a melhor tese é que ela não sabia de nada. Eu acho que se fosse minha cliente, eu iria por esse lado, dizendo, não, fizeram tudo pelas costas dela, porque não tentaram ainda bem nenhuma tese psiquiátrica, psicológica, ainda bem, porque não teria condições. Não dá para encaixar. Não tem condições. Não daria para encaixar num perfil, doutora? Conforme as investigações foram avançando e as provas e os dados, aí extrapola. Se a gente for encaixar em alguma coisa, é psicopatia. Que não diminui pena. Não diminui pena. Então, ela é muito lúcida, ela é muito Mas articulada. o nível intelectual de um psicopata é extremo, certo? Não necessariamente. Não? Ele tem controle, Ele né? tem controle, ele também é manipulador, Ele também... tem um charme superficial, mas não necessariamente um intelecto acima da média. Tá. Porque é um percentual pequeno da nossa população que é, Sim, efetivamente. Ó, ainda bem. Olha os livros que Ainda ela bem, leu. né? Ela leu O Pequeno Príncipe. E o tema central, né, gente, são reflexões sobre amor, amizade e essência humana. Meiga. Ela teve nota 7. Aí ela leu o Diário de Anne Frank, que é um livro maravilhoso, né, que vai contar, é um registro histórico, né, sobre o Holocausto e a vida da Anne Frank. Ela recebeu nota 8. Ó, viu? A Menina que Roubava Livros, também é um outro livro que vai contar ali, né, sobre a questão da Segunda Guerra. Ela recebeu 8,5. Ó, tá ligada. Aí ela leu A Voz Submersa. Esse livro eu nunca li, é de Salim Miguel. E ele aborda a morte do estudante Edson Luiz durante os protestos de 1968 no Rio de Janeiro. A narrativa é um monólogo poético em formato de desabafo. Ela já recebeu uma nota um pouquinho pior, 6.
Aí, O Menino de Pijama Listrado, também é um livro belíssimo, tem um filme... Só livros que são tocantes, né? Tem uma sensibilidade. Aí essa aqui eu não tenho a nota dele. Ela leu Dom Casmurro. Eu Casmurro, Capitu, eu imagino. Eu queria saber a opinião dela sobre A o Senhora Dom de Casmurro. José de Alencar, né? Também. Como que ela fez? Inocência, Olha, não